agora, todo ladrão da palavra, porque nós cremos, Pai, que esta noite é noite de milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Estão felizes? Quem precisa de um milagre, levanta a mão, então bem alto. Que bênção, eu pensei que só eu que estava aqui necessitando de um milagre hoje. Falei, Senhor, que eu não esteja lá sozinho precisando de um milagre, porque senão eu pregava para mim mesmo em casa, não é verdade? Mas que bom que tem um povo aqui que precisa de um milagre, amém? Amém? Mas agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quem é o povo que precisa de um milagre e crê que nessa noite tem alguém aqui que pode entregar esse milagre? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia! E esse alguém não sou eu, tá? Só para constar. Você acabou de cantar que Ele é o Deus do sobrenatural. E você disse, eu creio no Senhor, Tu és um Deus do sobrenatural. E quem crê que Ele é um Deus do sobrenatural, caminha em direção a Ele. É isso que você fará aqui nessa noite. Amém, queridos? Amém? Olha só. Jesus, Ele concentrou a sua vida na terra a fazer o sobrenatural. Na verdade, era uma característica do Messias. Quando os discípulos de João Batista, eles indagam Jesus, Senhor, o nosso mestre ele está aprisionado, e ele pediu que viéssemos aqui e perguntássemos ao Senhor, se é o Senhor mesmo o Messias, ou devemos esperar outro. A palavra de Deus diz que Jesus abriu um portal de milagres na hora, e Jesus começou a fazer milagre, a curar o cego, a curar o coxo, a fazer milagres. Ele falou, diz para João Batista aquilo que vocês estão vendo, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres. Diga lá e conta isso para ele. Jesus concentrou a sua vida na terra em fazer o sobrenatural, porque o natural o homem ele consegue fazer, mas o sobrenatural tinha que vir alguém maior do que a gente para poder fazer isso sobre a terra, e foi isso que Jesus fez, o sobrenatural. E não é difícil você abrir as escrituras, nos textos e nos livros que contam a vida de Jesus, que é o evangelho, e você escutar relatos que Jesus se encontrou com alguém que estava em aflição, em dor, em angústia e em sofrimento, e Jesus ajudou essa pessoa. A palavra de Deus diz que Jesus veio e fez o bem, e fazer o bem é justamente tirar os fardos pesados que pesavam sobre o ombro de uma humanidade distante de Deus. Se você não lembra, eu vou te refrescar a memória. Os judeus estavam sob a escravidão dos romanos, esperavam um rei. Só que além da escravidão dos romanos, eles estavam sob uma escravidão do pecado desde o Éden, e Jesus não veio para resolver o problema deles com Roma. Jesus veio para resolver o problema deles com o inferno, e eles não se davam conta que além da perdição que o pecado trouxe também moléstias, enfermidades, dor, morte, pranto, problemas financeiros. Tudo que há de ruim no mundo hoje é derivado do pecado. E Jesus ele veio de uma vez por todas resolver a nossa pendência com o pecado, entregando-se na cruz por nós. E não é difícil você abrir a palavra de Deus nos livros do Novo Testamento, nos evangelhos, e você vê textos dizendo que Jesus curava, que Jesus entregava vistas aos cegos, que Jesus fazia milagres. Então o que nós precisamos é nos movimentar em direção a esse Jesus e crer que Ele é poderoso para fazer, amém, queridos? Amém? Eu queria ler um texto com vocês agora, antes de nós começarmos, é Mateus capítulo 4, verso 23. É necessário que você se mova em fé nessa noite, querido, porque Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida, amém? Acompanhe comigo. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o... Você nunca vai ver na Bíblia Jesus curando de forma parcial, ou seja, e Jesus curou 10 e deixou 10 sem curar, e Jesus tentou curar 10 leprosos, e dos 10 leprosos ele curou 9 e um ficou sem curar. Você sempre encontrará textos dizendo Jesus curou todos os enfermos. Jesus alimentou toda a multidão.
Não. Jesus, ele tinha algo para derramar sobre a humanidade, não algo separado, individual para algumas pessoas. Te perguntar, você tem sido ensinado a respeito de Cristo nesse lugar, querido? E quem te ensina não são os pastores, é o próprio Cristo que te ensina usando os líderes que há nesse lugar. Então, ou seja, nesse lugar, o Senhor tem pregado nas sinagogas, como diz o texto, ensinando nas sinagogas, né? Sim ou não tem? Amém? Você tem aprendido nesse lugar sobre o reino de Deus, tem ou não tem? Então, ou seja, Jesus já tem nesse lugar ensinado e tem pregado o reino. Só que o trabalho dele só fica completo dentro de uma casa, quando além de ensinar, quando além de pregar o reino, ele também cura os enfermos. Então nessa noite, abra o seu coração, o Deus que faz o sobrenatural, passará na sua vida e deixará o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Ele não quer só te ensinar, ele não quer só te ensinar o que é o reino, ele quer fazer você viver o reino. E o reino dele é um reino de justiça, de paz e de alegria. Não um reino de dor, não um reino de moléstia. Porque se fosse assim, ele não precisava concentrar a sua vida aqui na terra em fazer milagres. Amém? Então entenda, Deus quer que você vivencie milagres. Amém? Semana passada, quem lembra o texto que foi ministrado? Todo mundo lembra? Quem pode dizer? Cego Bartimeu? E o primeiro elo foi o quê? Mulher do fluxo de... Vocês estão ligadinhos, né? Hoje nós vamos falar sobre um outro texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo. Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Fica ligadinho no Data Show que eu vou pular alguns textos, hein? Vai ser do versículo 21 ao versículo 23, e depois eu vou pular para o verso 36 ao 42. Acompanha comigo aqui na frente, diz assim: tendo Jesus passado de novo num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes das sinagogas, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, lançou-se-lhes aos pés, e lhes rogava com instância, ou seja, era insistente, ele clamava, ele chamava a atenção, dizendo: minha filhinha está nas últimas, está morrendo, eu te rogo que venhas e lhe imponha as mãos para que sare viva. Versículo 36. O que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga, volta no 35 fazendo favor. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou aonde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Jesus, ele deixou muito claro que ele não tem só poder e autoridade sobre as enfermidades e moléstias, como também ele tem poder e autoridade sobre a morte. Não só sobre a morte dos outros, como também ele teve sobre a sua, através do poder que o Pai lhe deu. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive está entre nós. Amém? Mas queridos, essa história aqui, esse ponto, essa história que foi contada, nos conflita uma outra história que foi dita.
A palavra de Deus conta também em Mateus capítulo 8, a vinda de um centurião romano encontrar-se com Jesus. E esse centurião faz o mesmo trabalho que Jairo fez. Senhor, vamos lá. Se você for ver o evangelho, tem duas traduções diferentes. Uns falam que ele enviou os amigos, outros falam que ele mesmo foi. Mas em Mateus capítulo 8 ele fala bem assim: olha só, eu tenho um servo que está morrendo em casa, paralítico e atormentado. O senhor podia ir na minha casa orar por ele? E Jesus fala: eu vou. Aí ele fala: para tudo, porque eu também sou homem que tenho autoridade, estou sujeito a autoridades. E eu digo a esse: vai, e ele vai. Digo a esse: vem, e ele vem. Digo a outro: faz, e ele faz. Eu digo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor demandar uma palavra daqui, eu sei que existem anjos sob a autoridade do Senhor, e esses anjos farão um milagre na minha casa. E Jesus falou: meu Deus, Pai, nem em Israel eu encontrei uma fé desse tamanho, de alguém que não fosse, quisesse que eu fosse lá somente e desse uma palavra. E Jesus correspondeu à fé daquele homem, dizendo: tá bom, o seu servo está curado, pode ir. E quando ele chegou em casa, descobriram que no mesmo horário que Jesus disse que ele estaria curado, ele estava curado. Só que aqui foi diferente a história. Jesus tinha poder para curá-la de longe? Tinha. Claro que tinha. Jesus tinha poder para fazer o que ele quisesse, mas eu acho que se Deus fizesse assim, igual fez com o centurião, nós ficaríamos sem ter o ensinamento que ele quis passar nessa passagem. O tema dessa ministração chama-se: mova-se em direção ao seu milagre. Querido, o milagre está disponível para todos, mas infelizmente nem todos receberão. Sabe por quê? Porque quem está inerte não recebe o seu milagre. Vira para o seu irmão e fala bem assim: meu irmão, o seu milagre vem do céu, mas ele não cai do céu. Ou seja, não fique parado esperando as coisas acontecerem, se movimente em direção a ele. Jairo estava em casa com a sua filha morrendo, e ele não ficou em casa com a sua filha nos braços esperando ela falecer. Ele se movimentou, ele correu em direção àquele que podia o quê? Ajudar. Ele não ficou contando miséria, chorando pelos cantos, amuado. Ai, e agora? O que vai ser de mim? Ó dia, ó vida, ó azar. Não, ele se movimentou. Por isso o tema dessa mensagem dessa noite é: mova-se em direção ao seu milagre. E nós vamos ver algumas características desse homem que se movimentou em direção ao seu milagre. Se você tiver uma caneta, eu quero que você vá anotando, porque você tem que remoer essa palavra de noite, remoer de novo. Amanhã você anotar e ler os textos novamente, e você meditar nela novamente, porque se você tem um milagre, querido, saiba de uma coisa: ele não brotará do nada para você, você vai ter que desatá-lo no reino do Espírito. Amém? Primeira atitude de Jairo: Jairo foi até Jesus. Isso pode ser algo muito simples, você dizer isso, ir até Jesus. Mas querido, se você for parar para pensar, nós temos muitas coisas que nós fazemos e nós buscamos a resposta em vários lugares antes de ir ao mestre. E Jairo, ele já poderia ter tentado em todos os lugares, só que muitas vezes os lugares que nós procuramos o nosso milagre não é lá que ele está. Jesus disse em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, vinde a mim todos que estáis. Jesus não disse: procure uma cama, vocês que estão cansados. Tenha um tempo do ministério, vocês que estão cansados. Peça dispensa da sua liderança. Eles falam: para tudo e corre para mim. Então, querido, o primeiro passo para conseguir o seu milagre é ir na direção da pessoa certa. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz, versículo 8, perdão: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Ou seja, Deus, Ele quer fazer um milagre, mas Ele sempre irá corresponder um passo que nós vamos dar. Primeiro nós vamos até Ele, depois Ele faz um milagre em nós.
Nós precisamos correr em direção daquele que pode fazer o nosso milagre e confiar nele. Ele não foi para os apóstolos, ele não foi para o líder de célula, ele não foi para os pastores, ele não foi para os médicos. A palavra de Deus diz que ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Porque o que ele precisava só Jesus poderia fazer. Nosso grande problema é que a gente muitas vezes coloca as expectativas do nosso milagre na mão de pessoas erradas. É aonde a gente acaba se frustrando com situações, porque não vamos para quem? Jesus. Querido, entenda uma coisa: o homem não pode fazer na sua vida aquilo que só Deus faz. Precisamos depositar nossa confiança e esperança somente nele. Foi isso que Jairo fez. Ele precisava de um milagre, só Jesus podia fazer. E o que ele fez? Foi até o quê? Jesus. Se você quer o seu milagre, você precisa sair da sua zona de conforto e pagar um preço de sacrifício de ir até Jesus. Muitas pessoas querem um milagre, mas não querem Jesus. Eu preciso que Jesus faça um milagre, mas eu não quero ter compromisso com Ele. Eu preciso que Jesus restaure a minha vida, mas eu não quero servi-lo. Ou seja, eu não quero um casamento com Jesus, eu quero somente ficar com Ele, por algum momento. Mas para que o milagre seja duradouro, querido, a pessoa de Cristo tem que estar na sua história. Ele precisa entrar e ele precisa ficar. Ou seja, se você quer o seu milagre, não procure nada a não ser em Cristo. Segundo, características da vida desse homem. A palavra de Deus disse que ele se chegou até Jesus, ele foi até Jesus, só que ele não foi de qualquer jeito. Ele não chegou lá batendo no peito e dizendo: eu sou o principal da sinagoga, eu te sirvo há tantos anos, eu sou uma pessoa que dou a minha vida por ti. Então só tem que curar minha filha. A palavra de Deus fala que ele se prostrou, ele se humilhou. Querido, eu acho estranho, no mínimo estranho, pessoas que têm a audácia de falar que botam Deus na parede. Espera aí, que ser humano pode fazer um negócio desse? Que pode exigir algo de Deus, que pode questionar o Senhor por alguma coisa? Deus, quando Jó quis passar a mão por cima de Deus, Deus perguntou: aonde você estava quando eu criava tudo isso? Quando eu estendia o firmamento, quando eu criava as estrelas, onde eu estava formando o mundo, onde é que estava a sua sabedoria, Jó, se você acha que você é alguma coisa? Então Deus, ele não é obrigado a nos dar, querido. Só que tem uma coisa, a palavra de Deus fala no Salmo 51, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. E Tiago capítulo 4 versículo 10 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele te exalte. Já ele tinha talvez, querido, esforço humano, ou seja, trabalho, ou ele tinha sementes no reino, que talvez poderiam fazer ele chegar com orgulho diante de Deus. Mas ele não chegou diante de Jesus colocando o seu serviço, ele chegou se humilhando. Ele era principal da sinagoga, ele tinha um nome a zelar, ele tinha uma reputação, mas ele não quis saber da sua reputação, porque ele precisava atrair o olhar do Senhor. E o Senhor não é atraído por quem é soberbo e orgulhoso. O Senhor só é atraído por um coração humilde, por um coração quebrantado, por um coração que reconhece que Ele é maior e nós somos menores, que nós não podemos nada, mas Ele pode tudo, que nós somos pecadores, mas Ele é santo. É esse coração que faz Deus trazer o seu milagre. Além de vir até Jesus, Jairo, ele se humilhou diante do Senhor Jesus, entendeu que Jesus era mais poderoso do que ele. E quando você se humilha também, querido, significa que você está entendendo que você não pode fazer mais nada, que você não tem condição de fazer mais nada, que você precisa de uma intervenção de alguém maior do que você. Jairo, ele se chegou até Jesus. Jairo, ele se humilhou diante de Jesus. E o terceiro passo de Jairo foi clamar. A palavra de Deus diz que ele clamou insistentemente: Senhor, vai até a minha casa e impõe as suas mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva.
Querido, entenda uma coisa: Deus sabe de tudo, mas precisa sair da sua boca para fazer o milagre. Tudo que Deus irá fazer na sua vida será em resposta à sua oração. Se você não clama por Ele, Ele sabe, mas não intervém. Ele precisa que você abra a sua boca. Jesus chega diante de um cego e vira para ele e fala: o que queres que eu te faça? Mas será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Ele está, querido. Mas Ele te pergunta: ei, e aí, o que você quer que eu te faça? Precisamos entender que nos achegarmos a Deus, nos humilhar, precisamos abrir o nosso coração e dizer para Ele o que nós queremos, clamar insistentemente. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola. E nessa parábola ele fala bem assim, talvez na sua Bíblia vai estar o título como o juiz iníquo, ou algumas traduções, o juízo incompassivo. A palavra de Deus fala que uma certa viúva tinha uma causa a ser julgada, e o juiz não estava nem aí para a causa dessa mulher. Apesar dela estar certa, o juiz não fazia pouco caso, porque ele era um juiz iníquo. Nada a ver com o nosso Deus, que é santo, justo e reto, amém? Mas esse juiz não queria julgar a causa dela, mas ela precisava que alguém fizesse justiça, e ela começou a ir dia após dia, tarde, de manhã, de noite, e esse juiz falou: eu não quero julgar, eu não quero fazer justiça, eu sou um juiz ruim, mas essa mulher está me importunando, está tirando a minha paz, eu não consigo descansar, eu não consigo comer. Quando eu sento para comer, essa mulher está lá fora, atende a minha causa. Quando eu acordo de manhã, a mulher está deitada na porta. Quando eu vou dormir, a mulher está tacando pedra na minha janela, e eu vou fazer justiça a ela, só para ela me deixar em paz. E olha o que Jesus disse em Lucas 18, versículo 7, depois de contar essa parábola, e diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Ou seja, Deus estava dizendo: você que clamar ao Senhor e abrir o seu coração, e não desistir, e insistir, e ser alguém que importune, que vai fundo, você uma hora vai alcançar. Ele clamou, a palavra de Deus diz que ele clamou insistentemente. Imagine como é que estava Jesus. Jesus estava indo curar a filha de Jairo, mas uma multidão o cercava. Esse cara teve que chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Se ele não insistisse, se ele não esbravejasse, se ele não se lançasse aos pés do Senhor, ele seria mais um na multidão. Ele seria mais um precisando de um milagre, mas que não teve coragem de se movimentar em direção ao seu milagre. E ele teve que se lançar aos pés do Senhor, e teve que clamar, e clamar. Você sabe, em Gileade, que não é assim: Senhor, cura minha filha. Senhor, minha filha está doente, por favor, cura minha filha. Isso é clamor, gente? Não, isso é oração. O clamor, ele vai além disso. O clamor é você rasgar o seu coração, é você rasgar a sua voz, é você perder a compostura para atrair o olhar do Senhor, é fazer o que Bartimeu fez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, atende o meu clamor. E ele não pararia enquanto Jesus não olhasse para ele, querido. Se você quer o seu milagre, primeiro você precisa ir até Jesus. Depois você precisa se chegar com reverência, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e se humilhar diante dEle. Depois de se humilhar, você precisa clamar e chamar a atenção, e gritar, e não parar enquanto Ele não ouvir a sua voz. Olha o poder que o clamor pode ter, querido. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23. No decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão. Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? E subiu a Deus o seu, por causa dessa sua servidão. Versículo 24. Então Deus, ouvindo-lhe os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel. Volta lá. E Deus os conheceu. A palavra de Deus disse que morrendo o faraó, Israel estava cansado do sofrimento.
Mas enquanto Israel estava com seus lábios fechados, nada acontecia. Mas quando eles clamaram ao Senhor, a palavra de Deus diz que o clamor subiu até Deus. E o pior não é isso não. E o pior é que a palavra de Deus fala que Deus se lembrou do pacto feito com Abraão. Deus é capaz de esquecer, querido? Sim ou não? Sim ou não? Não, Deus não se esquece. O problema é que as nossas falhas e os nossos pecados criam uma barreira entre nós e a promessa de Deus. E enquanto nós não nos voltarmos para Deus, é como se nós estivéssemos impedidos de receber o nosso milagre. Mas quando nós vamos em direção ao Senhor, quando nós nos humilhamos e quando nós clamamos, essa barreira é quebrada e Deus nos conhece e Deus traz o milagre. No capítulo 3, aparece um homem chamado Moisés, um bebezinho. Deus, no capítulo 2, escuta o clamor. E no capítulo 3, envia o libertador para libertar o povo. Deus é Deus de milagre. Então abre a sua boca e clama e faz Deus conhecer a sua enfermidade, o seu problema, e faz Ele fazer um milagre para você. Deus pode fazer? Pode. Mas Deus só irá fazer se você clamar. Ezequiel capítulo 37, a palavra de Deus diz: e o Senhor me pôs diante de um vale, cheio de ossos e ossos secos. Ou seja, não havia mais vida. E Deus me perguntou: filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: Senhor, só o Senhor que sabe. Ele falou: aqui, abra sua boca. Entenda o poder que há na sua boca. Entenda o poder numa boca que abre para profetizar a vida. E comece a profetizar. E na medida que você profetiza, o milagre acontece. Querido, se Deus pudesse fazer o que Ele quer fazer, se Ele fosse fazer o que Ele quer fazer, Ele não botava um profeta antes para profetizar. Tudo que Deus faz, primeiro Ele envia um profeta. Então, ou seja, antes de Deus fazer o seu milagre, você precisa clamar pelo seu milagre. Como, pastor? Mas eu estou clamando. Clamar igual a viúva, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, acordado 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 7 horas da manhã, almoçar e lembrar do seu milagre, dormir e lembrar do seu milagre, e não desistir enquanto o seu milagre não chegar. Para aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Além de Jairo ir até Jesus, se humilhar diante de Jesus e clamar ao Senhor Jesus, ele teve que passar por uma guerra. E essa guerra era a sua fé que estava em jogo. Ele chegou diante de Jesus porque ele estava com a sua fé ativada. Ele sabia que só Jesus podia fazer um milagre na vida dele. E ele saiu da sua casa, a sua filha só estava enferma. Mas quando ele se encontra com Jesus, vem uns amigos dele e falam: aqui, deixa o mestre em paz, a sua filha já morreu, não importune mais o mestre. Trocando em miúdos, ninguém pode fazer mais nada, já está morta. Jairo tinha uma escolha naquele momento, querido: se lançar junto com os pranteadores e se desesperar pela morte, ou crer que Jesus podia fazer um milagre. Querido, além de ele fazer isso tudo, ele teve que manter a sua fé firme. Por quê? Porque a nossa fé, ela é indispensável para que o milagre aconteça. Todos os que estavam ali, querido, já estavam conformados com a morte. Jesus vira para Jairo e fala bem assim: Jairo, somente crê, somente confia, somente mantenha a sua fé inabalável, porque mesmo que esteja morto, não se preocupe, não se desespere, você está comigo. Querido, Jairo não estava com qualquer um. Jairo estava com aquele que já teve um histórico de cura. Jairo estava com uma pessoa que estava revolucionando o seu mundo. Jairo estava com uma pessoa que já tinha um histórico, um testemunho fantástico de muitos milagres. Só que é muito fácil quando as coisas acontecem lá, mas quando acontece aqui, parece que traz uma descompostura na gente, né?
É muito fácil nós falarmos assim, crê no milagre, porque o seu câncer, ele vai ser curado. A situação muda quando fala, é o meu câncer, vai ser curado o meu câncer. Parece que a gente tem uma certa fé quando o problema é com o outro. Mas quando é com a gente acha que Deus ele não está preocupado com isso. Quando informaram para Jairo, a sua filha já está morta. Não importunes mais o mestre. Jairo teve uma escolha. Ou continuava acreditando, ou se desesperava junto com os outros. E Jesus trouxe uma palavra: crê somente. Você só precisa acreditar. Você só precisa confiar. Como é que está a sua história, querido? Como é que está a sua saúde? O que os médicos estão dizendo em relação a você? Como é que está a história e a saúde do seu casamento? Como é que está as suas finanças? O que o seu contador tem dito sobre isso? Quando você abre a página política e você fala bem assim, meu Deus, a economia do Brasil está indo pelo ralo, eu não sei como é que eu vou tocar a minha empresa no próximo mês, eu não sei como é que eu vou pagar a despesa da minha casa no próximo mês, eu estou desempregado. Quando você olha para isso, qual sentimento vem no seu coração? Desespero? Ou uma confiança que o Deus que faz o impossível vai fazer o sobrenatural na sua vida? Se você está passando por um problema desse, querido, se você está precisando de um milagre na sua vida, e você olha para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e você não vê saída, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Escuta o que Deus está falando para você: crê somente e verás a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Jesus foi até a casa de Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, como era o costume da época, já havia muitas pessoas chorando. Algumas até já eram contratadas pelas famílias para chorarem dentro dos velórios. E Jesus entrou naquela casa e viu aquele desespero. E disse: ei, o que vocês estão fazendo com esse desespero todo? Pode parar de chorar, porque a menina não está morta, ela somente dorme. E a palavra de Deus diz que os que estavam chorando pararam de chorar para rir, não pelo aquilo que Jesus tinha dito, mas para rirem de Jesus, porque eles não acreditavam que aquele milagre ia acontecer. Quantas vezes do seu lado, junto com você, estão pessoas que te levam ao desespero, ou pessoas que te levam a zombar do teu milagre? Querido, chega um momento na nossa vida que nós temos que parar de olhar para as circunstâncias. Quem olha para as circunstâncias nunca vive milagre. Ou nós olhamos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, ou nós olhamos para as circunstâncias. E para viver milagres é impossível não estar olhando para o alto. Se você olhar para quem está desesperado do seu lado, se você começar a olhar para quem está não crendo em Deus do seu lado, você vai ser invadido também por essa descrença e por esse pessimismo. Você não se deve ser levado pela circunstância, você deve entender quem você é em Deus, que você tem semente, que você não está sozinho, que existe um Pai que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida das suas finanças, que não te deixará só, que te ama. Mas devemos fazer igual Jesus fez. Quando ele se deparou com os que estavam desesperados, ele não se desesperou com eles. Vai um empresário na sua empresa e começa a contar um monte de miséria. Porque está difícil, porque está ruim, e porque eu estou mandando a gente embora. E de repente você fala: meu Deus, eu estou desse mesmo jeito aí. Agora vamos amarrar os dois, a pedra no pescoço, vamos pular da ponte junto. Jesus, quando viu os desesperados, Jesus não se desesperou com eles. E quando Jesus se deparou com aqueles que não tinham fé, a fé de Jesus não foi abalada por causa deles também. Jesus viu os que estavam desesperados, viu os que estavam rindo que o milagre não iria acontecer, e só falou uma coisa: ei, vocês vão para fora, não quero vocês perto de mim, e nem perto de Jairo e da mãe da menina, porque senão vocês vão acabar com eles. Vocês não podem deixar que as circunstâncias influenciem.
Mesmo que o mar esteja à frente, Faraó atrás, olha para cima, porque é do alto que vem o seu socorro, é do alto que vem a sua saída, é de lá que vem o milagre para a sua história. Além de se achegar a Jesus, além de se humilhar, além de clamar, além de não esmurecer a sua fé, ele também não podia deixar que as circunstâncias o abalassem. Agora tenta pensar numa informação, querido. Filha morta em cima da cama, todos os seus familiares chorando, os seus amigos chorando, e ele entra dentro da casa, vê aquela comoção inteira, e uma pessoa que ele talvez não tinha se encontrado com ele antes, fala para si: não chora, não desespera não. Foi uma luta. Ali foi a verdadeira batalha da carne contra o espírito, da carne que queria levar a dor e o desespero, e o espírito que queria nos levar a crer em Deus. E Jesus, rapidamente identificando que aquele ambiente podia trazer um prejuízo a Jairo, ele falou: vai todo mundo embora, só fica aqui a mãe do menino, Jairo, eu e os meus 3 apóstolos, mais ninguém. Isso me chama a atenção para uma coisa, querido. Eu estava lendo a palavra de Deus esses dias, em Deuteronômio capítulo 20. Em Deuteronômio capítulo 20, a palavra de Deus fala sobre 4 leis que Deus deu sobre a guerra. 4 tipos de pessoas que não podiam ir para a guerra. E um desses tipos de pessoas me chamou a atenção. Era uma ordem de Deus, nós vemos isso claramente no texto que fala sobre Gideão. Mas era uma ordem de Deus, para Deus proteger o exército dele. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, diz assim: assim continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é um homem medroso e de coração tímido? Vai e torne a sua casa, a fim de que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Na tradução, entre os textos, o medroso e tímido também fala sobre covarde. O cara que não tem fé, ele entra no nível de covardia, porque ter fé é ser corajoso. Deus, ele mandou embora todo o homem do seu exército que não tivessem coragem de acreditar que o milagre podia acontecer. Lembra de Gideão? Gideão, o povo é grande demais, pode fazer o povo ir embora, mas como é que eu vou fazer, Senhor? Fala quem for medroso e covarde que pode voltar para casa. E de 32 mil, 22 mil foram embora, só sobrou 10. Sabe por quê, querido? Alguém pessimista perto de você, alguém para baixo, alguém covarde, ele vai te influenciar com a sua covardia, ele vai te influenciar com o seu medo. Daqui a pouco você que cria não crê mais. Por isso Jesus, ele saca Jairo e a mãe da menina dali. Eram as 2 pessoas que precisavam estar crendo, eram as 2 pessoas que precisavam estar ativadas, mas se eles permanecessem naquele monte de pessimista, eles iriam ser influenciados também. Então, se você quer o seu milagre, saia de perto daqueles que te jogam para baixo, saia de perto daqueles que são pessimistas, que não acreditam no seu milagre, eles irão te atrapalhar, eles irão te influenciar. Aqui o apóstolo Paulo repete maciçamente uma frase dizendo: você deve andar com pessoas que aumentem a sua unção, e não com pessoas que despertam a sua carne. Você precisa ter entusiastas do seu lado, você precisa ter pessoas que creem em você do seu lado, e pessoas que acreditam no seu milagre do seu lado. Querido, você sabia por que Jesus, quando tinha algo muito difícil para fazer, não levava os 12? Porque 9 dos 12 não estavam prontos para ver o que ele ia mostrar. Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Oração no Getsemane, Pedro, Tiago e João. Poxa, mas Jesus fez partidarismo. Fez não, querido. Quando ele ressuscitou, apareceu lá para os 11. Mesmo depois de todos terem falado, Tomé ainda duvidou que ele ia ressuscitar. Mesmo depois de ele ter dito um monte de vezes que ele ia ressuscitar. Sabe por quê? Eles não estavam prontos. Tem inteligência emocional e espiritual para saber quem são as pessoas que te jogam para cima ou fazem você regredir. Pessoas que são corajosas e levam você a crer no milagre, ou pessoas que vão jogar terra em cima de você e acabar com o último nível de esperança que você tem. Jesus falou: sai todo mundo da casa, fica só eu, a mãe, o pai e os meus 3 apóstolos.
Se cerque de pessoas que te jogam para cima. Se cerque de pessoas que creem no seu milagre. Se cerque de pessoas que sonhem junto com você. Querido, isso irá fazer você ser fortalecido. Senão essas pessoas vão minar a sua força. Ele se achegou a Jesus. Ele se humilhou. Ele clamou. Ele manteve a sua fé inabalável. Ele não se deixou ir pelas circunstâncias. Ele se afastou dos derrotistas. Pessoas que contabilizam derrotas e transmitem isso. E sabe qual foi a sua recompensa para isso, querido? Versículo 41 e 42 de Marcos capítulo 5. Marcos 5, 41 e 42. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. Versículo 42. Imediatamente a menina se o milagre aconteceu. Aleluia! Se você tem a postura correta, você vive milagres. Se você vai em direção ao seu milagre, você vive milagres. Jairo sabia que o milagre dele vinha do céu, mas não ia cair do céu nas mãos dele. Ele tinha que se movimentar em o seu milagre. Talvez o que está precisando para você viver o seu milagre hoje não é da oração do seu pastor, talvez. O que está faltando para você receber o seu milagre é você ter o passo de fé em direção ao seu milagre. Sabe por quê? O papel dos nós pastores é orar. O papel de Deus é curar. E o papel de vocês é crer, confiar e ir em direção ao seu milagre. Se cada um fizer a sua parte, o milagre acontece. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer ir em direção ao seu milagre? Será que tem alguém aqui nessa noite que quer sair da inércia e correr em direção ao seu milagre? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então você vai fazer o seguinte nessa noite. Talvez você nessa noite nunca tenha feito um clamor pelo seu milagre. Talvez você orou pelo seu milagre, mas clamar por ele ao ponto de rasgar o seu coração, você não tenha feito ainda. Você já veio até Jesus, você se humilha diante dele, só que você ainda não clamou pelo seu milagre. Você não conseguiu atrair o olhar de Jesus, porque você não clamou, você não rasgou o seu coração. E nessa noite, eu quero convidar a equipe de louvor. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, você vai colocar o seu milagre diante de Deus. Nós os pastores vamos impor as mãos sobre vocês, mas é do alto que está vindo o seu milagre, é do céu que está vindo o seu milagre. Ele não vai vir de graça, mas você irá desativar o que está preso nas regiões celestiais. E nessa noite o seu milagre vai te alcançar, em nome do Senhor Jesus. Levante-se do seu lugar, querido. Pode tirar as cadeiras. Você vai fazer e trazer à existência o seu milagre nessa noite. Deus não vai fazer o seu milagre já está pronto. O que você irá fazer é desatar isso através de um clamor.